Agora, o novo aplicativo Portal Universal também tem a funcionalidade de doação via Pix. De forma muito segura e fácil, você poderá fazer suas doações e votos, devolver o seu dízimo e ofertar. Veja como é prático. Se você ainda não tem o novo aplicativo Portal Universal, basta entrar na sua loja de aplicativos e baixá-lo. Logo depois, faça um breve cadastro. É bem simples. Ali no item Doação, escolha Pix. Depois é só selecionar a igreja, o propósito e o valor. Pronto, um código de Pix foi gerado. Agora é só abrir o aplicativo do seu banco e colar o seu código do Pix. Confira o valor e o nome do destinatário, que deve ser Igreja Universal, e finalize a operação. Lembre-se, independentemente do formato, a oferta continua sendo santa. Por isso, quando for à igreja, coloque suas mãos no altar em sinal de honra e consideração a Deus. Desfrute das bênçãos que a tecnologia proporciona para te deixar mais próximo de Deus. Trabalhava na roça? É do documento de vocês. Tudo sucata. Isso era RG? Posso saber pra quê, seu Lucas? Fazer o registro. O sonho de um trabalho que poderia transformar a vida. Fizemos mais de 30 entregas essa semana e não recebemos nada. Só pagar o que me deve. 3.000 por mês de alojamento, 2.000 de transporte lá pra cá, 700 por mês de comida, 200 por mês de ferramenta de trabalho. No filme Sete Prisioneiros, a história de jovens que se tornam escravos de um ferro velho e mostra uma triste realidade do Brasil. Ô, seu Luca, com todo o respeito, é que nós veio aqui caçar emprego certo com um contrato assinado. Vou falar com o RH. Infelizmente, a escravidão ainda se faz presente no Brasil. Cerca de 2.000 pessoas foram libertas pelos órgãos fiscalizadores. A lei que de fato aboliu a escravidão, a famigerada Lei Áurea, ela foi assinada em 1888. Ou seja, faz mais ou menos um século, mais de um século, que ela não é cumprida. Geralmente a exploração acontece no nosso país nas áreas rurais. Outros setores, como a indústria têxtil e a construção civil, também estão relacionados com o trabalho escravo. De acordo com o Ministério do Trabalho, 95% das pessoas que sofrem com isso são os homens. 470%. Foi quanto aumentou a escravidão no Brasil no ano passado. Também houve um crescimento no número de investigações. Foram abertos 306 inquéritos sobre trabalho escravo, um aumento de 30%. Entre 2016 e 2020, o Ministério Público do Trabalho recebeu mais de 6.000 denúncias relacionadas ao trabalho escravo, aliciamento e tráfico de trabalhadores no Brasil. A denúncia e a conscientização são fundamentais para mudar grande parte deste cenário. Uma realidade grave, mas com possibilidade de transformação. E precisamos criar meios de transparência para que o consumidor final saiba que toda a cadeia produtiva foi pautada pela legalidade. Somente assim vamos mudar essa situação. O advogado trabalhista Tiago Bernardo Correia fala sobre a punição de quem comete o crime. Inclusive com possibilidade de prisão, que o artigo 149 do Código Penal ele prevê pena de 2 a 8 anos de prisão, mais multa para esses empresários, empreendedores e empregadores criminosos que praticam esse tipo de atividade com seus empregados. O que mais contribui com a escravidão? Olá, estamos iniciando mais um programa Saindo da Crise. Que o Todo-Poderoso abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Nós estamos aqui para ajudar você que está vivendo momentos difíceis que envolvem a sua vida financeira. De repente, diante de problemas econômicos
que estão tirando a sua paz. Às vezes, há pessoas que elas lutam para poderem encontrar o seu lugar ao sol, mas parece que se tornam mais escravas do seu trabalho do que propriamente dito trabalham para conquistar aquilo que desejam, aquilo que precisam. O trabalho na sua vida tem que acrescentar e não ser algo que infelizmente te leve a muitas perdas e prejuízos, às vezes até irreparáveis. Se você quer ajuda, 11 3573 3535, você pode ligar agora, ou se não, você pode também mandar a sua mensagem para 11 3573 3500 a pessoas na nossa central, nosso SOS espiritual, para poder então ajudar você. No programa de hoje vamos falar a respeito de vidas transformadas e do que você pode fazer para alcançar o sucesso com Deus. A exemplo do testemunho que você vai acompanhar agora da Bruna e do Tiago, que superaram crises, venceram problemas através de um pacto com Deus. Acompanhe. Como é que é o nome da senhora? É Bruna. E o do senhor? Tiago. Tiago, né? Bruna, quando você começou, junto com seu esposo, a fazer o congresso, a vir segunda-feira, como é que era a situação? A gente tem 2 pizzarias. Então, a gente já tinha essas 2 pizzarias, mas tinha venda, digamos que razoável. E a gente sempre teve o sonho de ter uma pizzaria com um salão para atender os clientes. Então, a gente começou a participar do congresso e com a direção, com a palavra que o pastor dava e com a direção de Deus, sendo dizimista, ofertante do congresso, a gente conseguiu um local para abrir uma pizzaria com um salão. Sim. E a partir do momento que a gente começou a participar do congresso, a pizzaria já tinha 4 anos e começou a bater recorde de venda. A gente começou a vender o que nunca tinha vendido em 4 anos. Digamos que aumentou 50% mais ou menos o faturamento do que vendia antes de a gente participar do congresso. Tá, deixa eu entender. Existia o local, mas não decolava, não prosperava como você queria. Sim, tinha uma venda razoável e também era só atendimento delivery, não tinha para atender o pessoal no local, para comer no local, era só delivery. Sim. E aí vocês começaram a fazer o congresso. Sim, senhor. Aí decolou. Aí decolou. Passou a ser fiel, passou a obedecer a palavra direitinho, dizimista. Sim, senhor. Aí começou a andar. Sim. Aí se tornou essa daqui. Essa é uma das que a gente tem. Essa é só delivery. Sei. Aí a gente tem essa aí, que essa tem o salão. O salão tem nessa. Isso. Quantas são? A gente tem 2 pizzarias. Dessas 2 pizzarias surgiu mais o quê? Aí a gente sempre teve o sonho da casa própria, que até então a gente construiu em cima da casa da minha sogra, né? Sei. Mas a gente sempre teve o sonho de ter uma casa bonita no bairro onde a gente mora, uma casa com piscina ali, uma casa dos sonhos. De filha e filho de Deus, né? Sim. E aí veio essa casa. E aí veio a casa, participando do congresso, Deus deu a direção e a gente conquistou a casa que a gente tanto queria. Avaliado em quanto essa casa? 1,5 milhão. 1,5 milhão. Olhando para suas condições, quando vocês chegaram na igreja, no congresso, jamais vocês imaginou que um dia Deus colocaria vocês ali? Jamais. Na nossa cabeça era impossível a gente ter até as pizzarias, né, do jeito que a gente tem hoje, e principalmente a casa era impossível. Uhum. O seu esposo agora, chegou a trabalhar de empregado, assim? Sim, eu trabalhei bastante tempo como pizzaiolo também. Você começou como pizzaiolo? Pizzaiolo. Que coisa, né? Teve uma pizzariazinha, fundo de quintal, digamos assim. Aí foi indo, até que a gente conseguiu nossa própria mesmo pizzaria, sem sociedade, com ninguém. Só Deu com Deus. certo, deu certo. Bruna, o que é o altar para vocês? O que é a fé? O que é a obediência? O que é esse lugar aqui para vocês? O altar para a gente é sagrado. Primeiro lugar para a gente é Deus. Então, a gente sempre coloca em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar? Sempre em primeiro lugar. Você já sacrificou aqui no altar? Sim, até a casa é o fruto da última fogueira santa. A casa? Sim. Dos seus sonhos? A casa dos sonhos. Que legal, né? Você vê que Deus nunca mudou. Nós mudamos. Quando você crê no que sai daqui do altar, quando você crê na palavra, não tem como explicar. Uma pessoa que começou trabalhando de pizzaiolo,
Veja como Deus trabalha. Colocou ele lá para trabalhar, para aprender. E hoje tem as 2 pizzarias dele. Ela tem a casa dos sonhos dela. Isso não é mágica. Isso é o poder de Deus. Quando Deus disse na palavra dele que ele escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes, você está vendo isso acontecer. Quando ele diz na palavra dele que a fé traz à existência aquilo que não existe, você está vendo isso acontecer. Na vida da Bruna e do esposo dela. Você consegue imaginar a vida de vocês sem a fé, sem o altar? Não. Pode até conquistar uma coisa ou outra com a força do braço, mas com o altar, Deus ele honra, ele dá aquilo que ele quer, no tempo dele, e supre a nossa necessidade, aquilo que a gente quer do jeito de Deus. Legal. Amém, pessoal? E muito mais vai acontecer, Bruno. Amém. Não perde a sua fé e sempre creia na palavra, tá bom? Bem forte para o nosso Senhor. Deus abençoe. Mágica não há, mas existe um segredo para quem quer realmente vencer e prosperar, a exemplo da Bruna e do seu esposo. Começaram do nada, mas tudo aquilo que foram almejando, o próprio Deus lhes fora concedendo. Por quê? Porque decidiram firmar uma aliança com Deus. Esse pacto, essa aliança com Deus, com o altar, fez com que hoje eles pudessem desfrutar de uma vida realmente plena, abundante. E claro, não apenas o material, mas a paz interior, a certeza de que eles não estão sozinhos, que Deus está com eles. Esse é o principal fator. E, consequentemente, quem anda com Deus, obviamente que com Deus prosperará. Nós vamos estar vivendo nesta próxima segunda mais um clamor para a queda de todas as muralhas. Estamos vivendo as últimas 13 semanas do ano, 13 segundas-feiras do ano, determinando o seguinte: todo e qualquer problema financeiro, dívida, desemprego, amarração, falência, falta de dinheiro, talvez você é um empresário que está quase quebrando. Seu nome, de repente, está aí, no Serasa, no SPC. Você está com a sua vida econômica completamente restrita. O que ganha é só para pagar os seus devedores. Será que essa é a vida que Deus quer para você? Você quer pôr um fim nisso? Você quer ver as muralhas de problemas ruindo e você podendo tomar posse do que Deus lhe prometeu? Eu convido você a estar conosco, então, nesta próxima segunda-feira, participando desse grande clamor. Você vai acompanhar agora essa chamada falando a respeito desse propósito e coloque dentro de você uma certeza: esse ano não acaba sem a tua vitória. Vamos acompanhar. Muitas pessoas têm buscado a conquista de um emprego, limpar o nome, uma empresa restabelecida, um novo automóvel, uma nova casa, mas nada tem dado certo. Sempre um problema se põe de pé e faz com que os planos e projetos fiquem parados no tempo. As muralhas de Jericó aparentemente paravam os planos de Israel em conquistar a terra prometida, mas não os planos de Deus. Talvez você passou um ano repleto de derrotas até aqui, e cada passo que tentou dar para frente se levantou uma muralha. Mas assim como o povo de Israel, que pela direção de Deus deram 13 voltas, resultando na queda da muralha, o que tem te impedido de prosperar também cairá por terra. As segundas-feiras da queda de todas as muralhas, onde as promessas de Deus se cumprirão em sua vida. Sabe, meu amigo e minha amiga, a condição de uma pessoa só muda quando ela muda a sua maneira de pensar. Você não pode viver se achando incapaz, você não pode viver olhando para o tamanho do problema e pensar que esse problema é grande demais, maior do que a fé que você tem, do que a força que você possui.
Enquanto você pensa dessa forma, consequentemente, as situações elas irão se agigantando diante dos seus olhos. A verdade é que muitas pessoas ainda não conseguiram perceber que, primeiro, Deus é maior do que os seus problemas, e se nós fomos feitos um pouco menores do que Deus, obviamente que nós também nos tornamos maiores do que os problemas. Mas de repente você está aí, sabe, olhando para essa situação de baixo para cima. Claro que a situação vai se tornar maior, mas se você aprender a olhar para o problema de cima para baixo, você vai se agigantar. Mude a sua forma de pensar, porque mudando a sua mentalidade, você vai mudar a sua vida. Sua vida não depende dos governos desse mundo, não depende da opinião de alguém, da aprovação ou da reprovação das pessoas. O céu é quem domina. E quando você tem uma aliança com Deus, a exemplo do Antônio Marcos, você pode ter certeza que essa aliança com Deus vai fazer você vencer. Vamos a esse testemunho. Como é que é o nome do senhor? Antônio Marcos. Seu Antônio Marcos, né? E a senhora? Tânia. Dona Tânia. O que aconteceu vindo aqui segunda-feira? O que mudou? Como é que era a vida antes do congresso? Eu trabalhava de empregado, né? Daí eu escutando a palavra do pastor, que a gente tinha que ser cabeça, que a gente tinha que trabalhar para si mesmo. Daí eu buscando Deus, pedi a Deus uma direção. Daí Deus me deu uma direção do martelinho de ouro, que eu trabalhava de empregado. Daí eu falei com essa pessoa para fazer o curso, para eu fazer o curso, eu vi a própria mão de Deus. Eu perguntei para ele qual era o valor do curso, né? Ele disse que era R$10.000 na época. Daí eu ia desligar o telefone, porque eu não tinha esse R$10.000. Daí ele assim, por quê? Eu assim, não, é porque eu queria, é para ti eu faço de graça. Próprio Deus. Daí eu disse, não, eu tenho uma moto aqui que eu comprei, R$5.000, eu dou a moto para ti então, daí eu parcelo o resto. Ele assim, não, para ti eu faço de graça. Ele saía daqui de São José e ia até Santa Amaro, uma vez na semana, passar o curso para mim. Daí eu fiquei fazendo o curso 9 meses, daí comecei a trabalhar de martelinho de ouro, daí depois o Espírito Santo me deu mais uma direção, que eu trabalhava com pintura de carro automotiva, né? Daí eu abri uma oficina de carro automotiva também. Daí as coisas começaram a mudar. Daí nessa pandemia eu disse, meu Deus, o que vai ser agora? Tudo fechando, agora eu vou ver que o Senhor é comigo mesmo, porque se eu preciso do Senhor, tem que fazer mais votos, mais coisas, e foi na pandemia a época melhor para mim. Comprei um móvel para casa, fomos viajar, passamos 4 dias no Templo de Salomão na virada final de ano, na caravana, e Deus está honrando. Deu certo. Sim, senhor. Você vê, né? É só obedecer a palavra, né? Sim, na pandemia, todo mundo desesperado, todo mundo aflito, todo mundo angustiado, o Senhor prosperou. Sim, senhor. Deus é grande, né? E tem muito mais. Muito mais vai vir na sua vida. Mais coisas. Muito mais. Sim, senhor. Muito mais Deus vai fazer. Deus abençoe, Amém. Tá? Sim, senhor. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus nunca quebrou sua aliança com o ser humano. Quando um pacto é firmado, ambas as partes concordam e decidem ir até o fim nesse propósito. Será que Deus deseja mesmo que aqueles que têm um pacto com Ele vivam uma vida de miséria e humilhação? Quando nos tornamos fiéis à aliança que temos com Deus, Ele é fiel para nos abençoar em toda a nossa jornada, para que assim possamos alcançar o sucesso tão desejado. Será que não chegou o momento de você firmar essa aliança com Deus e permitir que Ele faça parte dos seus planos e projetos? Existe um lugar onde os resultados aumentam dia após dia, que irá te ensinar a vencer os obstáculos e ter o resultado que tanto espera. Veja o poder de Deus se manifestar e alcance a prosperidade completa em sua vida. As palestras ocorrem às 7 da manhã, 10 horas, meio-dia, às 15 e às 19 horas na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Segunda-feira é o dia que você tem um encontro com a prosperidade, com Deus, com aquele que pode mudar a sua história, como muitos testemunhos que nós temos apresentado aqui.
Agora, é claro, a atitude que essas pessoas tomaram e que mudou a sua vida é a atitude que você também deve tomar. Preste atenção nessa história, a história do Silvano. É algo muito forte que aconteceu com ele. Você vai ver o que é o poder de Deus. Meu nome é Silvano, eu tenho 43 anos, vim do Ceará, de uma família pobre, onde passava muita necessidade. Minha mãe e o meu pai trabalhavam na roça, tinha 14 irmãos, e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. E chegando em São Paulo eu deparei com uma situação muito difícil, eu tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão, e era uma situação muito difícil. Eu passei por essa situação mais ou menos 1 ano e 6 meses. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Deparo até com uma situação muito chata que eu enfrentei, que eu cheguei muito cansado e coloquei uma panela no fogo para cozinhar feijão. E como eu estava com muito sono, eu dormi. E quando eu acordei, os bombeiros estavam na minha porta. Eu fui humilhado lá dentro. Na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida, e ali eu acabei perdendo tudo, tudo, e fiquei viciado, ao ponto de eu não ter mais onde morar, de eu não ter mais o que vestir, de eu perder a família, perder os filhos, e fui para morar na rua. Passava de semana na rua, cheguei a passar uns 6 meses na rua. Eu não tinha nada, mas eu ainda tinha um revólver, um 38, bem enferrujado. E ele tinha 2 balas. E aquelas balas eram para minha cabeça. Eu já guardava ela para mim. E naquele dia eu falei, hoje eu vou conseguir fazer isso. E eu tirando a arma, e uma voz dizendo para mim, não faz isso. Luta, ainda há tempo. E ali eu respirei. E eu lembro que eu dormi. Eu dormi aquela noite no pé do poste. E quando eu amanheci o dia, uma pessoa bem conceituada apareceu do meu lado e falou o seguinte, olha, Deus tem um plano na tua vida. Eu falei, plano para mim? Eu quero comer. Eu não quero saber de plano. Eu quero comer. E ali, ele falou para mim, eu tenho um prato de comida para te dar. Eu falei, então, se você tem comida, eu vou contigo. E eu acompanhando ele me levou até a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu falei, não, aí eu não entro. Aí eles são ladrão. E ele falou assim, tudo bem, nós somos ladrão, mas o que nós vamos roubar de você? E eu pensei ali, me veio uma consciência, eles não têm como me roubar. E ali eu entrei. Ali me deu uma alegria, uma paz, um sossego. É como se ele tivesse tirado 200 quilos das minhas costas. Você pode começar de novo, mas você pode também pegar aquele revólver ali e eu te dou uma brusa e o prato de feijão que eu te prometi e você vai embora. Mas se você quer ajuda, eu vou te ajudar. Aquela oração que ele fez foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não conhecia. Eu achei que era uma religião, era algo para tirar dinheiro das pessoas. Mas aquela oração, aquele atendimento, sabe, aquele peso que saiu de mim foi diferente. Na verdade, eu nem lembrei mais de pedir comida, porque eu recebi ali uma fé que dentro de mim ela pulsava, ela chamava a vida de volta. Eu aprendi que pelo caminho da fé eu ia conseguir vencer tudo aquilo ali. E foi justamente naquela reunião que eu aprendi a lutar. Dali eu saí para procurar serviço para me conquistar o meu prato de feijão. E eu conquistei naquele dia. Eu já tinha uma outra visão, eu já me senti mais forte, eu já me senti pronto para lutar em situações que para mim era impossível. Eu vi que algo maior aconteceu comigo. Mexeu dentro de mim, mexeu com toda a estrutura. Ali foi algo que ele já me abraçou. Ele falou, meu filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você nunca mais você vai sofrer. Depois desse dia, nada se tornou mais importante para mim. O Espírito Santo, ele é a pessoa mais importante que eu tenho na minha vida. Eu posso ter toda a riqueza do mundo.
Mas o Espírito Santo, para mim, ele tem um peso. E eu comecei a lutar com Deus, porque ali eu tinha certeza que eu já não era mais um frequentante da igreja, mas eu era um filho de Deus. Eu já não era mais um homem, mas eu era o filho de Deus. E eu comecei a lutar com aquela cabeça, com aquela visão, tudo consultava ele, tudo eu perguntava. Meu Senhor, eu já não dependia mais do pastor, eu já não procurava mais o pastor, eu já comecei a falar com o Espírito Santo. A minha intimidade com ele, pessoalmente com ele já começou a me dar direção, me dar sabedoria. Eu saí daquela empresa, 3 dias depois eu saí daquela empresa. Eu saí, eu pedi a conta, eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato. Era uma esquina que todo mundo dizia, isso aí não vai para frente, isso aí você não vai conseguir. Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, eu cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazia a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir. Eu aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto Laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Graças a Deus hoje nós temos carro, casa, temos hoje uma vida de qualidade, sou bem casado, tenho uma família maravilhosa. Deus me tirou do Egito, da lama, do lixo, e Ele me fez um homem de sucesso. Não tenho estudo, mas eu tenho tudo. É isso que Deus quer fazer com você também. Nesta segunda-feira, aqui na Mauro Ramos, 1310, nos horários das 7, 10, meio-dia, 15 e 19 horas, nós aguardamos você. Ficamos por aqui com o nosso programa Saindo da Crise. Espero poder ter lhe ajudado. Um grande abraço e até o próximo encontro. Olá, nós estamos aqui na Catedral em Florianópolis e já estamos recebendo alimentos que estão sendo trazidos pelas pessoas que estão doando cestas básicas, doando fardos d'água e também material higiênico está chegando para levarmos a Rio do Sul e toda a região, Rio do Sul, Taió e municípios daquela região. Tem aqui o pastor Michel, que é do Rio do Sul, né? Nasceu e cresceu ali. Como é que é a situação? Fala um pouquinho para quem não conhece aquela região. Então, bispo, é recorrente, né, já esse problema já de muitos anos, apesar de termos ali as barragens, né, que foram construídas justamente para poder segurar o maior número possível de água para que não chegue à cidade. Mas infelizmente, devido ao número elevado de chuva, infelizmente as barragens transbordaram e o número elevado de chuva também acabou que a cidade está nessa situação mais uma vez. É um problema já de muitos anos recorrente, só que o povo é guerreiro, é valente e ainda mais com essa ajuda, esse trabalho da igreja é importantíssimo. Então, você que é dessa região, saiba que nós estamos trabalhando para poder chegar aí, o Corpo de Bombeiros está coordenando, porque muitas áreas você só consegue chegar por meio de barcos e nós estamos trabalhando em conjunto para poder fazer chegar às famílias mais necessitadas. E você que quiser fazer a sua doação, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima, leve fardos d'água, leve cestas básicas, material de higiene, é muito importante nesse momento para as pessoas que estão desabrigadas. Nós estamos coletando aqui em toda grande Florianópolis, em todas as nossas igrejas, vai vir tudo aqui para a Catedral e daqui estará sendo levado para Blumenau e de Blumenau para as áreas afetadas. Que Deus abençoe todo o povo de Rio do Sul, Taió e região e todo o povo da Igreja Universal que está, mais uma vez, se prontificando a ajudar os mais necessitados. Se você não é da Universal, mas quer fazer a sua doação chegar lá nas famílias afetadas, você pode então levar a sua doação em uma Igreja Universal e nós vamos então fazer chegar aos mais necessitados. Deus abençoe a todos.